Olá, boas-vindas ao Concurseja! Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois recursos que, nossa, dão um nó na cabeça de muita gente no processo civil. O recurso extraordinário, o famoso RE, e o recurso especial, o RESP. Exato. São aqueles recursos excepcionais, né? Que vão lá para os tribunais superiores. Isso, lá para o topo do sistema. E com as mudanças do CPC de 2015, entender eles ficou ainda mais crucial. A nossa missão aqui hoje é, assim, tentar destrinchar o essencial deles. Olhando para a Constituição, para o Código, vamos tentar deixar tudo mais claro. Com certeza. É fundamental entender a função de cada um. Bom, ambos nasceram com a Constituição de 88, né? O RE está lá no artigo 102, inciso 3º, e o RESP no 105, também inciso 3º. Ah, então a origem é a mesma, a Constituição. A origem, sim, mas a função, aí a história muda. Parecem primos, né? Porque vão para os tribunais superiores, STF e STJ. Mas olha, a natureza e o propósito são bem diferentes. O RE, o recurso extraordinário, ele tem uma natureza assim puramente constitucional. É o jeito do Supremo, do STF, atuar como o guardião da Constituição. É para isso que ele serve, fundamentalmente. Guardião da Constituição faz sentido. E o RESP? Para onde ele vai e o que ele guarda? Bom, o RESP, o recurso especial, ele sobe para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e a função dele é outra. É garantir a aplicação correta, sabe? E a uniformidade na interpretação da lei federal. Aquela lei comum, infraconstitucional. Entendi. Um olha para a Constituição, o outro para a lei federal abaixo dela. Exatamente. E um ponto super importante que às vezes passa batido são recursos de fundamentação vinculada. Fundamentação vinculado, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não adianta só você achar que a decisão foi injusta ou errada de um modo geral. Para poder usar um recurso ou um RESP, o seu caso tem que se encaixar, tipo assim, perfeitamente numa das hipóteses que a própria Constituição prevê lá nos artigos 102 e 105. É bem restrito. Ah, então não é para qualquer situação. Tem que ter um motivo bem específico previsto na lei maior. Isso mesmo, não é um recurso para rediscutir tudo de novo. É para corrigir erros pontuais, bem definidos na Constituição. Entendi. E a competência então fica bem dividida, né? Quem julga o quê? Fica cristalina. RESP é matéria exclusiva do STJ. Está lá no artigo 105, 3 da Constituição. RE é matéria exclusiva do STF, conforme o artigo 102, 3. Não tem como confundir. A lógica é clara, então. STJ cuida da lei federal comum, o STF cuida da Constituição. Cada um no seu quadrado, digamos assim. Precisamente. E essa divisão de tarefas define as diferenças principais entre eles. A primeira, claro, é a finalidade. O RESP busca o quê? Uniformizar a interpretação da lei federal no país inteiro. Já o RE protege a Constituição, garante que a interpretação dela seja uniforme e respeitada. Ok, finalidade distinta. E o tribunal, como você já disse? Tribunal diferente. RESP no STJ, RE no STF. E, crucialmente, as hipóteses de cabimento são diferentes e taxativas, ou seja, são só aquelas e pronto. E quais são essas hipóteses? Assim, de forma geral. Bom, pro RESP, lá no 105, inciso 3, basicamente cabe quando a decisão do tribunal local, um TJ ou TRF, por exemplo, primeiro, contraria um tratado ou uma lei federal, ou nega vigência a eles. Segundo, quando julga válido um ato de governo local que foi contestado em face de lei federal. E terceiro, quando dá a uma lei federal uma interpretação diferente da que outro tribunal deu. É a famosa divergência jurisprudencial. Ah, divergência, quando um tribunal diz A e outro diz B, sobre a mesma lei federal. Exatamente. O STJ entra para dizer qual é a interpretação correta, para unificar. Certo. E para o RE, focado na Constituição? Quais são as portas de entrada lá no STF? Para o RE, as hipóteses do artigo 102, inciso 3, são: primeiro, e mais óbvio, quando a decisão contraria diretamente um dispositivo da Constituição. Segundo, quando declara a inconstitucionalidade de um tratado ou lei federal. Terceiro, quando julga válida uma lei ou ato de governo local que foi contestado em face da Constituição. E quarto, quando julga válida a lei local contestada em face de lei federal. Veja que aqui tem uma conexão, mas o foco ainda é a estrutura federativa constitucional.
Percebe-se que o eixo é sempre a Constituição, direta ou indiretamente. Sempre. A questão de fundo tem que ser constitucional. Ok, ficou claro. Mas, além de se encaixar nessas hipóteses bem específicas, o que mais é preciso para que o RE ou o RSP sejam de fato aceitos e julgados? Deve ter mais coisa aí, né? Ah, com certeza. Existem os requisitos formais e os materiais. São como filtros, sabe? Barreiras que o recurso precisa superar. Filtros. Vamos a eles. Quais são os formais? Os formais são mais, digamos, burocráticos, mas essenciais. Primeiro, o prazo. São 15 dias úteis para entrar com o recurso, contados da publicação da decisão recorrida. Isso está lá no artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Perdeu o prazo, já era. 15 dias úteis. Anotado. O que mais? O preparo. Tem que pagar as custas do recurso, né? Salvo se a parte tiver gratuidade de justiça. Se não pagar ou pagar errado, o recurso pode ser considerado deserto. Preparo. Ok. Custas pagas. E tem mais algum formal? Tem sim, um bem importante. O esgotamento das vias recursais ordinárias. Isso significa que a decisão que você quer atacar com ré ou resp tem que ser a última possível dentro do tribunal de origem. Não pode caber mais nenhum recurso comum, tipo apelação ou agravo interno, lá no TJ ou TRF. Tem que ter chegado no fim da linha lá embaixo. Entendi. Tem que ter usado todos os recursos normais antes de tentar o especial ou o extraordinário. Exatamente. Esgotar as instâncias ordinárias. Aí sim você pode tentar subir. Beleza, esses são os formais. E os materiais? Você disse que esses são filtros ainda mais rigorosos. E são sim. E causam muita dor de cabeça. Dois são cruciais: o pré-questionamento e a impossibilidade de reexame de fatos e provas. Para questionamento, essa palavra sempre aparece. O que é isso, exatamente? Pré-questionar significa que a questão de direito, seja a questão constitucional para o R ou a questão de lei federal para o RESP que você quer discutir lá no STF ou STJ, ela precisa ter sido levantada, debatida e principalmente decidida pelo tribunal de origem, pelo TJ ou TRF que deu a decisão recorrida. Então não adianta eu guardar um argumento jurídico na manga e soltar só lá em cima. De jeito nenhum. A tese jurídica tem que ter sido enfrentada, analisada pelo tribunal inferior. O acórdão recorrido tem que ter falado sobre aquele ponto específico da lei federal ou da Constituição. Não pode ser novidade. E se o tribunal não falou, mesmo eu tendo pedido? Aí é que está o pulo do gato. Se você levantou a questão, por exemplo, nas suas razões de apelação, e o tribunal não decidiu, você tem que entrar com embargos de declaração lá mesmo, pedindo para ele se manifestar sobre aquele ponto omisso. Isso é o chamado pré-questionamento ficto, aceito pelo CPC atual, mas tem que ter havido a oposição dos embargos apontando a omissão. Entendi. Tem que forçar o tribunal a falar sobre o tema. As súmulas que você mencionou antes, 211 do STJ e 356 do STF, falam disso. Falam, mas principalmente no sentido de que é necessário que a questão tenha sido debatida. A súmula 211 do STJ, por exemplo, dizia que era inadmissível o RESP se a questão não tivesse sido apreciada pelo Tribunal ACO, apesar da oposição de embargos. O CPC de 2015 flexibilizou um pouco com o pré-questionamento ficto, mas a regra geral é: o tema tem que ter sido ventilado e decidido. Nossa, exige atenção redobrada do advogado desde lá de baixo, então. Muita atenção. Perder o timing do pré-questionamento pode fechar a porta dos tribunais superiores, mesmo que o direito material esteja do lado da parte. Complicado. E o outro requisito material? O não reexame de fatos e provas. Esse também é clássico. Nem RESP, nem RESP servem para rediscutir se um fato aconteceu ou não, ou para dizer que a prova X era melhor que a prova Y. Os fatos e as provas são analisados e definidos nas instâncias ordinárias, lá no juiz de primeiro grau e no TJ-TRF. Então, o STJ e o STF partem do princípio que os fatos são aqueles que já foram definidos. Exatamente. A análise deles é de direito. Eles vão ver se, considerando aqueles fatos já aprovados, a lei federal, no RESP, ou a Constituição, no RE, foi aplicada corretamente. É uma questão de tese jurídica, não de recontar a história do processo. E isso também tem súmula, né? Você mencionou. Tem sim. As famosíssimas súmula 7 do STJ, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, e a súmula 279 do STF, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Elas são aplicadas todo santo dia. Claríssimo. Fatos ficam para trás, a discussão é sobre a lei. Perfeito, essa é a ideia. E ainda tem mais um filtro, mas esse é só pro ré, certo? Aquela tal da repercussão geral. Isso. A repercussão geral, ela é um requisito específico de admissibilidade apenas do recurso extraordinário, tá? Foi introduzida por emenda constitucional e está lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. E o que significa ter repercussão geral? Significa que a questão constitucional que está sendo discutida no ré precisa ter uma importância que ultrapasse o interesse individual das partes envolvidas naquele processo específico. Tem que ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico para a sociedade como um todo. Ah, então o STF usa isso para selecionar os casos que realmente vão definir teses importantes para todo mundo. Exatamente. É um filtro político-jurídico para que o Supremo não fique sobrecarregado com questões constitucionais de menor impacto e possa focar naquelas que realmente vão orientar o sistema jurídico nacional. A parte que recorre tem que demonstrar preliminarmente no R por que aquela questão tem essa relevância toda. E quem decide se tem ou não repercussão geral? O próprio STF. É preciso o voto de 2/3 dos ministros para reconhecer a repercussão geral de um tema. Se não for reconhecida, ou se o STF já tiver decidido que aquele tema específico não tem repercussão geral, o R nem sobe ou é barrado lá mesmo. Entendi. É mais uma barreira e bem alta pro R. Com certeza. Garante que só cheguem ao Supremo discussões constitucionais mais relevantes. Bom, entendidos os requisitos, como é que esses recursos tramitam? Assim, bem rapidamente. Onde eu apresento... Olha, você apresenta o RESP ou o RESP no próprio tribunal que deu a decisão recorrida, ou seja, no TJ ou no TRF. É protocolado lá perante o presidente ou o vice-presidente desse tribunal. Ah, não mando direto para Brasília. Não direto. Primeiro tem esse juízo de admissibilidade prévio feito pelo tribunal de origem. O presidente ou vice vai analisar se todos aqueles requisitos que a gente conversou, cabimento, prazo, preparo, esgotamento, pré-questionamento, não reexame de fatos e repercussão geral no caso do ré estão presentes. Isso está no artigo 1030 do CPC. E se esse presidente ou vice disser não, seu recurso não preenche os requisitos, o que acontece? Morreu ali. Não necessariamente. Se o recurso não for admitido na origem, cabe um outro recurso, chamado agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, dependendo do caso. Esse agravo, sim, vai direto para o STJ ou para o STF, pedindo que eles reanalisem a decisão que não admitiu o recurso principal. É o recurso do recurso, digamos assim. E isso está previsto no artigo 1042 do CPC. Entendi. Então tem uma chance de reverter a não admissão lá na origem? Tem sim, esse agravo serve justamente para isso. E enquanto o R ou o RESP está lá pendente de julgamento no STJ ou STF, ou mesmo esse agravo, a decisão lá de baixo, do TJ ou TRF, já começa a valer ou fica tudo parado esperando? Em regra, a decisão já começa a produzir efeitos. O R e o RESP normalmente só têm o chamado efeito devolutivo, ou seja, eles apenas devolvem a questão específica para análise do Tribunal Superior, mas não impedem que a decisão recorrida seja cumprida. Ah, então, se eu perdi e fui condenado a pagar algo, por exemplo, mesmo recorrendo com o RESP e o RE, eu já posso ter que pagar? Em regra, sim. O cumprimento provisório da sentença é possível, mas existe uma exceção. Em casos excepcionais, a parte pode pedir o chamado efeito suspensivo ao recurso. Efeito suspensivo. Para parar os efeitos da decisão? Exatamente, mas não é automático. Tem que pedir e demonstrar que existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que a probabilidade do recurso ser provido é alta. Está lá no artigo 1029, parágrafo 5º do CPC. É uma medida excepcional. Entendi. Regra é não suspender, exceção é suspender se provar o risco e a chance de ganhar. Isso. E vale a pena mencionar também, rapidinho, o sistema de julgamento de recursos repetitivos. Ah, sim, ouvi falar. Para que serve isso? Serve para dar mais eficiência e uniformidade. Quando o STJ ou o STF percebem que tem um monte de recursos chegando sobre a mesma questão de direito, eles podem selecionar um ou alguns como representativos da controvérsia. Aí eles julgam esses casos piloto e fixam uma tese jurídica. E essa tese vale para todos os outros casos iguais. Exatamente.
A tese fixada no repetitivo deve ser aplicada por todos os juízes e tribunais do país aos casos idênticos que estavam parados esperando essa definição. Agiliza muito e garante que a mesma questão seja decidida da mesma forma em todo lugar. Isso está nos artigos 1036 a 1041 do CPC. Nossa, faz todo sentido para lidar com o volume de processos, né? Fundamental, sem isso seria inviável. Bom, então, tentando amarrar tudo. O que a gente pode concluir sobre o RE e o RESP? São ferramentas poderosas, mas com um uso bem específico, né? Com certeza, são poderosas, sim, mas são cirúrgicas. Funcionam como verdadeiros guardiões, o RESP, guardião da uniformidade da interpretação da lei federal, e o RE, o guardião supremo da Constituição. E todos aqueles requisitos, os filtros que a gente falou, mostram que eles não são só mais uma instância para recorrer, né? De forma alguma, mostram o caráter excepcional da atuação do STJ e do STF. Eles não estão ali para rejulgar qualquer caso. Estão ali para garantir a integridade e a coerência do nosso ordenamento jurídico como um todo. São recursos muito técnicos, então. Exigem muito estudo e cuidado na hora de fazer. Exigem muito rigor, muita técnica. Dominar o cabimento, os requisitos, o procedimento é chave para quem atua na área jurídica, especialmente para quem se prepara para concursos. Excelente. Acho que conseguimos dar uma boa clareada nesse tema tão complexo. Espero que sim. São detalhes importantes que fazem toda a diferença. Com certeza. Esperamos que esta nossa conversa tenha sido útil para os estudos de quem nos ouve. E continuem acompanhando o Concurseja, porque sempre tem mais aulas, dicas, análises como essa. Não deixem de conferir também nossos cursos e materiais lá no site, que podem dar aquela turbinada na preparação. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.